Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma apresentação que eu preparei para contribuir para o evento Global Azure 2025 pela comunidade Copilots. E a apresentação que eu quero trazer aqui para vocês hoje é Microsoft Copilots, ajudando a IA a te ajudar, tá? Então espero que vocês gostem do conteúdo. E é claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no chat, deixar nos comentários aqui do vídeo, que eu ficarei muito feliz em ajudar vocês, beleza? E antes da gente começar aqui o conteúdo, né? Até para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ederson Tomás, mais conhecido aí como Ed, né? Eu sou Microsoft MVP da categoria Azure, sou arquiteto de soluções do Bradesco, né? Um dos grandes bancos aqui do Brasil. Tenho mais de 10 anos de experiência na área de TI, né? E vim da área de infraestrutura, então tenho muitos conhecimentos aí na parte de redes, né, e infraestrutura, tá? E nos últimos 6 anos eu venho trabalhando com a parte de cloud, né? Então boa parte da minha experiência é com cloud e Azure, mas eu tenho um pouco de experiência também com a AWS, beleza? Eu tenho um canal no YouTube chamado IT Life Hacks, onde eu compartilho boa parte dos meus conteúdos, né? Então lá vocês podem encontrar conteúdos sobre Azure, sobre Cloud, né? No geral, sobre carreira, sobre tecnologias, né? Então, caso você ainda não siga meus conteúdos lá no YouTube, convido você a participar, né? Do meu canal, interagir, compartilhar os conteúdos lá, deixar os seus comentários, será muito bem-vindo, tá bom? Outra coisa, eu sou entusiasta em tecnologia, né? Então gosto muito de acompanhar as tecnologias emergentes, curiosidades, né? Então fico sempre pesquisando, acompanhando tecnologias que aparecem pela internet. E também eu sou gamer, né? Eu gosto muito de jogar videogame com alguns amigos, com os familiares, né? Com a minha mulher, com o meu filho. Então, se você também quiser jogar uma partidinha comigo, é só me convidar, beleza? Bom, começando aqui o conteúdo, né? Como eu comentei, eu vou falar sobre os copilots, né? E antes da gente começar o conteúdo, o que são os copilots, né? Então aqui a gente tem o nosso amiguinho copilot aqui que vai nos auxiliar durante essa apresentação, perguntando para ele o que são os copilots, né? Então os copilots são assistentes digitais baseados em inteligência artificial desenvolvidos para ajudar e facilitar várias tarefas do dia a dia, né? Então hoje em dia a gente está numa era, a era das IAs, né? Onde a gente tem o ChatGPT, tem o próprio Copilot da Microsoft, tem o Cloud, enfim, a gente tem vários copilots, né? Várias inteligências artificiais que acabam nos ajudando no nosso dia a dia. E os copilots eles vêm justamente para ajudar em várias tarefas que a gente tem no dia a dia, trazendo mais produtividade, né? Então aqui eu trouxe 3 exemplos do que os copilots podem nos ajudar no nosso dia a dia. Então o primeiro exemplo aqui é o Copilot, ele entende o que você está fazendo no Word, Excel, Power Platform e Azure, ele acaba te ajudando, né? Então a gente vai ver um pouco mais para frente alguns exemplos, né? Mas ele vai estar ali lado a lado com a gente nas nossas atividades do dia a dia, nos auxiliando com essas ferramentas, tá? Então é um ótimo parceiro aí para nos ajudar no nosso dia a dia de atividades do trabalho, né? Estudos e tudo mais, tá? O segundo exemplo aqui, ele não só responde, mas age. Ele escreve texto, cria dashboards, automatiza processo e gera códigos. Então, principalmente para desenvolvedores, né, que trabalham muito com a geração de códigos, né, ou, por exemplo, área comercial que precisa redigir e-mails, né, textos para atrair mais ali os seus clientes. Então, o Copilot ele pode ajudar muito na geração desses conteúdos, né? Então, é um ótimo parceiro também para esses tipos de áreas. E o terceiro exemplo aqui é você diz o que precisa e ele entrega, mas você sempre tem o controle final. Então, hoje a gente não precisa esperar que o Copilot ele faça tudo, né? Ele vai nos auxiliar, mas a decisão final é sempre nossa. Então a gente pode, por exemplo, pedir para ele redigir um texto comercial ali para impactar determinado tipo de cliente. Ele vai gerar aquele texto lá, só que a gente ainda pode fazer o nosso refinamento, né? Com a nossa experiência, tá? Então a gente pode ver que a gente não vai repassar uma demanda para ele. Na verdade, a gente vai
aproveitar da ajuda dele para acelerar a nossa demanda, mas é nós mesmos que ainda vamos fazer esse tipo de demanda, né? Nós que vamos executar esse tipo de demanda, tá? E seguindo aqui a apresentação, queria mostrar para vocês quais são os principais copilots da Microsoft, tá? Então, o Copilot, imagina que ele é um assistente virtual que ele pode auxiliar em vários aspectos e várias ferramentas diferentes da Microsoft. Então, entre elas, a gente tem a parte de segurança, a gente tem o Microsoft 365, a gente tem o Power Platform, a gente tem o GitHub e a gente tem o próprio Azure. Tudo isso ele é auxiliado pelos seus próprios copilots, né, que acabam nos auxiliando a executar as atividades nessas ferramentas, né, ou mesmo dar exemplos de execuções de prompts, né. No caso da Azure, a gente pode pedir auxílio do Copilot para entender um pouco mais sobre determinados recursos. No caso do GitHub, quando a gente está gerenciando nossos repositórios, analisando código, enfim, escrevendo código, ele pode nos auxiliar também. A gente tem o Microsoft 365 aí com várias stacks de ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele também pode nos auxiliar com essas ferramentas, né? Então vejam que ele é um grande parceiro e ele abrange várias das principais stacks de ferramentas que a Microsoft entrega para a gente, tá? Então eu acho que isso daqui preenche praticamente 80% das atividades que a gente faz no nosso dia a dia, né? Principalmente para a gente que trabalha com tecnologia. Eu acredito que quase todo mundo aqui trabalha fazendo apresentações no PowerPoint, utilizando uma planilha ali no Excel. Então vejo que ele consegue nos auxiliar em vários aspectos, em várias ferramentas diferentes, tá? E seguindo aqui a apresentação, quais são os benefícios de usar o Copilot, né? Então aqui eu trouxe 5 benefícios que eu acredito que são um dos principais, né? Claro que a gente tem vários outros, mas o que eu queria abordar aqui? O primeiro é o aumento da produtividade. Então um exemplo que eu dei aqui que foi a geração de código, né? Então o desenvolvedor que precisa gerar uma aplicação, um determinado código, uma função ali dentro do aspecto ali do código, ele vai começar a criar o seu código, a criar sua função, a criar a sua aplicação e de repente ele pode chegar num determinado momento ali que ele trave em alguma parte do código, ele pode usar o Copilot para destravar, né? De repente copiar determinada parte do código ali, pedir para o Copilot auxiliar ele, né, a refatorar o código, a melhorar o código, né, deixar o código um pouco mais limpo, um pouco mais rápido, né? Então existem outros exemplos também, como eu dei aqui da parte da área comercial, onde eu quero mandar um determinado e-mail para determinado tipo de cliente, né? Então eu vou redigir aquele e-mail, só que de repente eu estou um pouco travado ali em como criar esse e-mail, né? Eu posso pedir para o Copilot me dar alguns exemplos de e-mails que eu possa impactar mais esse determinado tipo de cliente, né? Então esse daqui, essa parte de aumento de produtividade, eu acho que é um dos principais benefícios, porque a gente vai utilizar o próprio Copilot para acelerar o nosso processo de criação das nossas atividades do dia a dia, né? E o segundo item aqui eles facilitam a criação de conteúdo. Então, como eu comentei, a parte da área comercial, ou até mesmo, por exemplo, na área de marketing, né, que precisam estar sempre criando campanhas, criando conteúdos para redes sociais, para e-mail marketing, enfim, eles podem auxiliar muito, né, nesses tipos de atividades, porque determinados tipos de conteúdos tem formatos diferentes, né? Então ele pode acabar, por exemplo, eu preciso criar uma campanha e para essa campanha eu preciso criar conteúdos para diferentes redes sociais, né? Então para um Instagram, por exemplo, eu tenho um determinado limite ali de palavras, né, de letras que eu posso criar ali no conteúdo. No LinkedIn é um outro formato, né? No TikTok, enfim, outros tipos de conteúdo são outros formatos. Então ele pode acabar auxiliando em vários formatos diferentes, tendo uma mesma campanha ali como origem, né? Então é muito bacana para você utilizar nesse tipo de ferramenta, né?
eles ajudam a explorar recursos, né? Então aqui recursos a gente pode utilizar um exemplo aqui da própria Azure, onde a gente tem diversos recursos diferentes, sejam recursos da parte de networking, da parte de storage, da parte de computação, enfim, a gente pode utilizar o próprio Copilot para aprender a utilizar esses recursos, né? Então a gente tem o Microsoft Learn, que é a documentação da Microsoft, que pode nos auxiliar bastante a conhecer esses recursos, né? A aprender a trabalhar com esses recursos. A gente tem os tutoriais e tudo mais. Só que de repente você não tem tanto tempo para explorar bem ali o Microsoft Learn, e você pode utilizar o próprio Copilot para fazer perguntas para ele sobre os recursos e receber esses ensinamentos, né? De repente você tem uma dor específica, né, com um determinado recurso, você pode ir conversando com o Copilot para ele te trazer algumas respostas, e é claro, ele vai sempre trazer referências, né? Então ele pode trazer a própria referência do Microsoft Learning para você aprender, e se você tiver ainda com mais dúvidas, você pode clicar lá no link e observar do próprio Microsoft Learning um pouco mais desse conteúdo, desse determinado recurso. Beleza? O quarto benefício que eu trouxe aqui ele pode melhorar a correção e a revisão, né? Então, principalmente para quem trabalha com código, né? Trabalha com automações, está escrevendo ali um código, uma automação, enfim, você pode utilizar o próprio Copilot para fazer correções para você, né? Isso não só com código, né? Mas com texto, com e-mail, né? Enfim, com documentações. Você pode utilizar ele para fazer essas correções para você e até transformar esses tipos de texto para vários formatos diferentes, né? De repente você quer criar uma documentação que seja para o seu time técnico. Então, beleza, você vai usar vários jargões técnicos, né, que o time vai conseguir compreender, mas de repente essa mesma documentação você quer utilizar para fazer uma apresentação para o time de negócio, que não vai entender muito bem ali os jargões técnicos, né? Então você pode utilizar o Copilot para transformar essa documentação num formato mais empresarial, um formato mais friendly ali para o seu time de negócio, para ele conseguir compreender, né? Então você não vai usar a mesma linguagem que você usa para o seu time técnico, para o seu time de negócio. Então você pode utilizar o próprio Copilot para fazer correções, fazer revisões, mas também fazer transformações desse texto, dessa documentação, dessa apresentação, tá? E por último aqui, ele aprende com o seu estilo. Então, eu, por exemplo, nas minhas postagens no LinkedIn, nos vídeos que eu costumo gravar para o YouTube, eu gosto de utilizar uma linguagem mais casual, né? Então, por exemplo, eu que costumo criar esses tipos de conteúdos na linguagem casual, quando eu vou fazer uma apresentação para o time de negócio, eu não posso utilizar a mesma linguagem, né? Então, eu posso utilizar o próprio Copilot para fazer essas diferenciações de tonalidades, né? E ele, como ele está aprendendo da forma que eu estou trabalhando com ele, ele acaba aprendendo também qual que é o meu estilo de escrita, qual que é o meu estilo de criação de conteúdo, né? Então, ele vai aprendendo conforme eu vou utilizando ele, né? Trazendo umas respostas cada vez mais assertivas no formato que eu gosto de trabalhar, tá bom? Então, seguindo aqui, se você quer melhores respostas, né? Então você precisa aprender a fazer as perguntas certas, né? Então aqui eu trago algumas diferenças de prompts, né? Os prompts são as formas que a gente vai utilizar para interagir com o Copilot, né? Então os prompts são basicamente os textos que a gente digita do Copilot esperando um tipo de resposta. E para a gente trabalhar com esses prompts, quanto mais detalhes a gente dá, melhor ele traz as respostas, né? Então aqui eu trago algumas diferenças de prompts para você entender um pouco mais qual que são essas diferenças e o quão melhor o Copilot vai trazer essas respostas, tá? Então, por exemplo, aqui os exemplos de prompts fracos e prompts fortes, né? Então, o primeiro caso aqui me ajude a criar uma apresentação. Se você mandar isso para o Copilot, ele vai te entregar algo muito genérico, né? Porque você não está passando muitos detalhes para ele. Qual que é o tipo da apresentação que você quer?
como que você quer essa apresentação. Você quer uma apresentação mais formal, uma apresentação mais casual, enfim, você só falou que quer criar uma apresentação, só que você deixou muito vazio, né, esse prompt para ele. Agora a gente vê aqui uma diferença de prompt que é um prompt forte, né? Então, cria uma apresentação de 3 slides sobre boas práticas de FinOps para times de TI, focado em redução de custos no Azure. Então, vejo que aqui a gente já passou um pouco mais de conteúdo para ele, né? Então, falando que eu quero uma apresentação em 3 slides, então eu já passo mais ou menos qual que é o formato que eu quero receber, né, a resposta dele. Qual que é o tema, né? Então, boas práticas de FinOps para os times de TI. Então, eu já passo ali qual que é o destino que quero encaminhar essa apresentação. E focando em redução de custos em Azure. Então, eu deixo um pouco mais estreito qual que é o tipo de apresentação que eu quero. Então, veja que eu passo um pouco mais de conteúdo para ele e ele com certeza vai me dar uma apresentação mais assertiva, mais voltada para o que realmente eu queria ali, né? Então, o segundo exemplo que eu tenho aqui é melhore esse texto, né? Então, eu posso passar um texto para ele, né? Junto com esse melhore esse texto. O que ele vai fazer? Ele pode, de repente, melhorar a gramática, né? A ortografia do texto. Então, se eu esquecer alguma vírgula, alguma acentuação, alguma coisa desse tipo, ele vai lá, ele vai melhorar o texto. Só que, tipo, beleza, ele vai fazer somente isso, né? Agora, um outro formato aqui de um prompt forte, né? Então, reescreva esse texto com uma linguagem mais formal e inclua uma chamada para ação no final. Então, principalmente para quem é criador de conteúdo, sabe que essa chamada de ação é uma forma de você utilizar ali no storytelling para você chamar a atenção do seu público-alvo, né? Então, de repente eu posso criar um texto aqui para uma campanha, só que eu não tenho tanta experiência em criar todo esse storytelling, em criar uma chamada de ação, né? Que essa chamada de ação é chamar a atenção do público-alvo para o seu tipo de conteúdo, só que eu não tenho muita experiência para isso, né? Então eu posso criar um texto base ali, que é basicamente descrevendo ali a minha campanha, só que daí você passa isso daqui pro Copilot passando esse prompt, aí ele já vai transformar ali já mais direcionado, né? Então ele vai transformar ali na linguagem formal e vai colocar em todo esse contexto de storytelling, fazendo uma chamada de ação para o conteúdo que você está passando. Então ele vai transformar esse texto de uma forma mais assertiva, tá? E o último exemplo que eu trago aqui é cria um fluxo de trabalho. Tá, mas é um fluxo de trabalho do que, né? Qual que é o tipo de trabalho? Qual que é o tipo de fluxo? Aqui a gente dá passa um prompt para ele muito fraco, porque a gente não especifica praticamente quase nada, né? E aqui é um exemplo de um prompt forte. Então, cria um fluxo no Power Automate, né? Então aqui a gente já passa qual que é o tipo de ferramenta que eu vou estar trabalhando, que envie um alerta por e-mail sempre que uma nova tarefa for adicionada ao planner. Então veja que eu passo um contexto muito maior para ele. Falo qual que é a ferramenta, falo qual que é o tipo de fluxo que eu quero que ele faça, né? Então é o envio de um alerta por e-mail, né? Sempre que uma tarefa nova for adicionada ao planner, e já passa até o planner, que é qual que é o tipo de ferramenta que ele vai estar esperando ali uma ação para ele gerar esse fluxo, né? Então a gente passa muito mais informações, ele vai ser muito mais assertivo no tipo de fluxo que ele vai trabalhar, e com isso a gente vai ter uma resposta muito mais assertiva, mais do que a gente realmente esperava, né? Então a gente aqui tem mais uma dica aqui no nosso amigo Copilot, que é bons prompts são como GPS para o Copilot. Quanto mais detalhes, mais rápido e certo você chega no seu objetivo. Beleza? Então, mais uma dica aqui do nosso amigo Copilot. E seguindo aqui na nossa apresentação, quais são as 5 dicas para criar prompts poderosos, né? Então, algumas dicas eu já dei aqui, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, a primeira dica aqui é passe o máximo de contexto, né? Se você quer uma resposta mais assertiva, você precisa passar mais contexto para ele realmente saber o que você precisa, né? Então, explique quem você é, o que você quer fazer e para quem é o conteúdo que você quer alcançar, né? Então, aqui está um exemplo. Eu sou um gestor de projetos, quero criar uma apresentação sobre agilidade para uma equipe técnica. Então, aqui a gente já está passando qual que é o papel que você quer que ele interprete, né?
qual que é a ação que ele quer que você, qual que é a ação que você quer que ele faça, né? Então criar uma apresentação sobre agilidade para uma equipe técnica. Então você já direciona também qual que é o tipo de o time que você quer alcançar com essa apresentação, que é o time técnico. Então, por exemplo, eu quero fazer uma variação para o time de negócio, ele já vai ter uma abordagem diferente, né? Ele vai usar uma linguagem diferente, né? O time técnico você vai usar mais jargões técnicos. Para o time de negócio você vai utilizar uma linguagem mais de negócio, tá? Então, primeira dica aqui, passe o máximo de contexto. Segunda dica, seja específico no seu pedido, né? Então, quanto mais específico você for, você vai ter uma resposta mais assertiva. Então, defina o tipo de resposta esperada. Então, por exemplo, você faz uma pergunta para ele, qual que é o tipo de resposta que você quer? Se você quer um texto, se você quer um resumo, uma lista, um código, um e-mail, enfim. Então, você tem que passar para ele qual que é o tipo de resposta que você quer, né? Então, liste para mim quais são os 5 principais recursos da Azure. Então ele vai trazer para você uma lista. Você passa um texto para ele e você quer um resumo. Então faça um resumo sobre esse texto. Então conforme você passa qual que é o tipo de pedido que você está fazendo, ele vai te trazer uma resposta diferente, né? E você pode ir modificando qual que é o tipo de pedido que você quer. Então aqui a gente tem um exemplo. Cria uma lista de 5 benefícios da automação em nuvem para empresas de médio porte. Então aqui ele já sabe que ele precisa criar uma lista, né? Então ele vai retornar uma lista. Do mesmo jeito, você pode, por exemplo, pedir para ele criar um e-mail falando sobre os 5 benefícios para automação em nuvem para empresas de médio porte. Então ele pode criar um e-mail que de repente você vai utilizar esse e-mail para disparar aqueles e-mails marketing, né? Então você está sendo específico qual que é o tipo de retorno que você quer dele, tá? O terceiro aqui, como eu já tinha comentado, é você definir o tom né, e o estilo que você quer da sua resposta. Então, quais são os estilos, né? Quais são os tons? Tem o tom formal, né? Casual, técnico, inspirador, resumido, detalhado. Então, existem vários tipos de formatos, né? Para vários tipos de conteúdos que você quer criar com ele. E aqui um exemplo: reescreva esse texto para um público jovem de forma casual. Então, como eu tinha comentado, você pode criar um conteúdo base, só que com o Copilot você pode transformar ele em vários formatos diferentes. Então, eu quero que esse conteúdo aqui seja casual, porque eu vou postar, por exemplo, no Instagram. Eu quero que esse conteúdo aqui seja um pouco mais técnico, porque eu vou postar na documentação da empresa. Quero que esse conteúdo aqui seja um pouco mais formal, porque eu vou colocar ele num e-mail, vou colocar ele numa apresentação de negócio. Então você consegue fazer esses tipos de transformações utilizando o mesmo texto, mas em formatos diferentes, né? Quarta dica aqui é peça refinamentos, né? Então você não precisa pedir uma coisa para o Copilot e utilizar a primeira resposta que ele dá. Você pode ir pedindo refinamentos para ele que ele vai trabalhando e transformando essa resposta num formato que seja o que realmente você precisa, né? Então, depois da primeira resposta, peça ajustes, né? Então aqui um exemplo, né? Você pede para ele, por exemplo, criar um texto que você vai fazer uma postagem no LinkedIn. De repente ele faz um texto super gigante lá, só que de repente quando você foi colar no LinkedIn ele ficou pela metade, né? Ele não ocupou o máximo que você tinha para criar um texto ali no LinkedIn. Então você pode transformar ele, né? Então no caso aqui, agora resuma o texto para uma postagem no LinkedIn com até 300 caracteres, né? Então aqui você já está limitando ele vai trabalhar em cima do próprio texto, só que ele vai ter a limitação ali de 300 caracteres. Então isso aqui você já está sendo um pouco mais específico de qual que é o tamanho do texto que você quer que ele retorne para você, tá? E a quinta dica aqui é aprenda e experimente, né? Então teste variações de prompts e descubra o que gera melhores resultados. Então, de repente você começou com o seu primeiro texto ali, ele gerou um primeiro formato, aí você pede para ele, não, faça alguns ajustes aqui para esse texto ter até 500 caracteres, né?
Então você vai receber o texto num formato diferente, até 500 caracteres. Aí você manda mais um prompt para ele e pede para ele transformar a tonalidade ali para um formato mais casual, né? Então ele foi lá, transformou novamente seu texto para um outro formato que você quer. E um outro exemplo aqui que eu dou é, além das mudanças de texto, vamos também adicionar alguns emojis para o texto ficar descontraído. Então, ele já vai começar a adicionar alguns emojis ali. É claro, se ele adicionar um emoji que você não gosta ali, quer trocar, né? Você vai lá no próprio texto e faz as suas alterações. O importante é sempre você ir trabalhando junto com ele, né? Ele vai te dar uma resposta, você trabalha com ele, passando quais são as modificações que você quer que ele faça ali no seu texto, no seu tipo de conteúdo. Beleza? Seguindo aqui, agora eu quero passar para vocês alguns exemplos de prompts na prática, né? Então, eu trouxe 3 exemplos aqui de 3 ferramentas da Microsoft que a gente pode utilizar para o Copilot para ele trazer diferentes formatos, né, de conteúdos para a gente, tá? Então, o primeiro exemplo aqui é do Microsoft 365 Copilot. Então, a gente sabe que o Microsoft 365 tem ali a sua stack de ferramentas, né? Word, Excel, PowerPoint, a gente tem o Teams, a gente tem o Outlook, né? Que ele pode nos auxiliar de diversas maneiras aqui, né? Então aqui um exemplo é, cria uma apresentação com 3 slides explicando o conceito de FinOps para iniciantes. Então a gente passa isso para o Microsoft 365 Copilot e ele vai lá e vai criar uma apresentação para a gente. Então, dessa apresentação, a gente pode utilizar daquelas dicas anteriores ali para a gente ir melhorando cada vez mais, né? De repente ele criou 3 slides com o conteúdo que a gente pediu aqui, que é o conceito de FinOps para iniciantes, só que a gente quer mudar um pouco ali a apresentação dos slides, né? Então, eu posso passar ali mude essa apresentação para uma tonalidade um pouco mais escura, né? Um pouco mais dark, ou por exemplo, dê um pouco mais de detalhes no slide 2 que fala determinado tipo de conteúdo. Então a gente pode ir trabalhando com ele nesse formato de ele dá uma resposta, né? Vai montar ali a apresentação para a gente, só que a gente vai refinando ela no formato que a gente realmente quer. Então a gente vai conversando com ele, ele vai fazendo essas modificações, tá? O segundo exemplo que eu trago aqui é o próprio GitHub Copilot, né? Então, auxiliando principalmente o nosso time de desenvolvimento, o nosso time que trabalha ali fazendo gerenciamento de códigos, né, das nossas aplicações, enfim. Um exemplo aqui do GitHub Copilot cria uma função Python que envie e-mails com anexo via SMTP e explique o que cada linha de código faz, né? Então, de repente, você é um desenvolvedor júnior, não sabe criar esse tipo de função, em vez de você pesquisar em fóruns, pesquisar em documentação em Python, enfim, pesquisar no Stack Overflow, essas coisas, você pode pedir para o próprio GitHub Copilot criar essa função para você e explicar cada uma das linhas. É uma forma de você mesmo acabar aprendendo trabalhando junto com ele. Então ele vai lá, cria a função para você, ele vai explicar o que cada linha está fazendo, né? E de repente você pode pedir para o próprio GitHub refatorar o seu código. Você já é um pouco mais experiente, já é um desenvolvedor pleno ou sênior, você cria a sua aplicação, cria as suas funções, só que de repente ele está tendo uma performance ali um pouco mais demorada, né? Então você vai e pede para o GitHub rever o seu código e sugerir algumas alterações. Então ele vai lá olhar o seu código, vai sugerir alterações e com isso você vai ter um código um pouco mais, com uma performance melhor, né? Então mais um exemplo que você pode utilizar aí de outra ferramenta, de outro Copilot, né? E por último aqui, o terceiro exemplo é o Copilot for Azure, né? Então a gente pode utilizar o próprio Copilot para nos auxiliar na nossa interação de gerenciamento, otimização do Azure, né? E aqui um exemplo liste os recursos mais caros da minha subscription e sugira 3 ações para otimizar esses custos. Então, o próprio Copilot ele vai fazer uma checagem ali na nossa subscription, né? Para checar quais são os recursos mais caros, né? E vai dar sugestões para a gente
fazer essa redução de custos, né? A gente pode utilizar o próprio Copilot do Azure para fazer criação de recursos também. Então, de repente, você é novo na Azure e não sabe como fazer a criação de um Application Gateway, por exemplo, que é um recurso complexo que envolve várias criações de várias configurações ali dos atributos deles, né? Então você pode utilizar o próprio Copilot para te auxiliar a fazer a criação desse recurso. Então você pede para ele, né, me ajude a criar um Application Gateway. Ele vai, por exemplo, criar todas as linhas de código ali, normalmente utilizando o Azure CLI, e você pode pedir para ele te explicar também, né? Ah, explique como você está criando isso. Então ele vai explicar passo a passo ali do código que ele vai te passar. Você pode utilizar ele para fazer esse tipo de análise, né? Ah, me traga todos os discos que são que não estão atachados a nenhuma virtual machine, né? Então você vai procurar discos órfãos, né? Que a gente chama, que são discos que estão sem utilização, né? De repente alguém fez a exclusão ali de alguma VM e acabou não excluindo o disco que estava taxado essa VM, e o disco está parado ali sem nenhuma utilização, só gerando custo. Então você pode utilizar o Copilot para fazer esse tipo de ação, né? Então ele pode acabar nos auxiliando em vários tipos de gerenciamento ali do nosso portal da Azure, né? E aqui a gente tem mais uma dica aqui do nosso amigo Copilot, que é um bom prompt transforma intenção em ação. Então experimente, refina e surpreenda-se, né? Então é mais uma dica aqui do nosso amigo Copilot para a gente utilizar os Copilots aí da Microsoft para nos auxiliar nas atividades do dia a dia. Beleza? E aqui eu queria trazer aqui mais uma dica, né, para vocês, tá? Então, se você ainda não começou a utilizar a inteligência artificial ou os próprios copilots, né? Então comece pequeno, né? Mas comece hoje. A gente está mega avançado em várias frentes de inteligência artificial. A gente, além da era aqui dos copilots, né, que acabam nos auxiliando muito no nosso dia a dia, a gente está começando já a entrar na era dos agentes, que além de nos auxiliar, eles acabam fazendo alguns tipos de atividades, né? Então, se você ainda não utiliza o Copilot para trabalhar no seu dia a dia, né, como um parceiro aqui para fazer as suas tarefas do dia a dia, esse é um dos melhores momentos para você fazer isso, né, para você acabar não ficando para trás, porque hoje eu diria que 90% dos profissionais acabam utilizando algum desses copilots, né, para algum tipo de atividade do seu dia a dia, né? Então, primeira dica aqui para você começar a utilizar os seus copilots é escolher um copilot, né? E por que não você utilizar o próprio copilot da Microsoft? Você pode começar por ele de forma gratuita, né? Você pode digitar aí Copilot Microsoft, acessar o primeiro link, né? E você vai ter acesso lá o Copilot na versão gratuita. Você pode baixar o Copilot no seu celular, né? E mandar imagens para ele, pedir para ele fazer análise de imagem, pedir para ele fazer a criação de imagens também, né? Então, de repente você não é muito bom em fazer criação de imagens, mas você pode utilizar o próprio Copilot para criar imagens, né? Então você quer fazer uma postagem no LinkedIn, quer utilizar uma imagem que remeta àquele tipo de conteúdo que você está criando, você pode utilizar o próprio Copilot para criar essa imagem, né? Então eu utilizo muito para criar imagens sobre datas comemorativas, sobre determinados tipos de postagens que eu quero gerar, né? Então eu vou lá, peço pro Copilot criar uma imagem e vou passando quais são os parâmetros para ele, né? Então, um que eu utilizei recentemente, eu utilizo muito, né? Eu utilizo ali a imagem de um mago, né? Então eu passo lá quais são as características que eu quero passar para ele, né? Então, crio um mago utilizando capa e chapéu da cor azul, utilizando um óculos neon roxo, com a barba branca, abraçando o coelhinho da Páscoa, né? Então foi um tipo de conteúdo que eu criei, utilizando o próprio Copilot. Ele vai lá, cria a imagem para mim e eu faço os últimos tratamentos ali que eu preciso, né? Então é um dos tipos de utilidade que você pode utilizar aí o próprio Copilot, né? Segunda dica aqui para você começar a utilizar o Copilot é
resolva uma tarefa simples, né? Não adianta você começar, me ajude a resolver a minha vida financeira. Pô, você vai precisar muitas horas de trabalho ali com ele para você ficar passando parâmetros para ele e ele te dar as respostas que realmente você necessita, né? Mas comece com uma tarefa simples, né? Então, principalmente te ajudar a redigir um e-mail, a gerar um script básico ali, né? A criar a revisar uma documentação que você está fazendo. Então você vai lá, escreve a documentação, você quer melhorar a escrita dele, os erros de português, né? Ortografia, gramática, tudo mais. Enfim, você pode passar esse texto para ele, pedir para ele revisar. Ele vai lá, revisa para você, você arruma a sua documentação. Então é legal você começar pelo básico, né? E começar ali por baixo, daí você vai melhorando, vai evoluindo seus prompts, né? Então é sempre bom você ir evoluindo e testando variações diferentes, né? Então a terceira dica aqui é você escrever prompts mais detalhados, né? Então aqui eu já passei várias dicas para você criar prompts mais potentes, né? Então o legal é você começar do básico, mas você ir evoluindo e passando cada vez mais contexto e vendo como que ele te responde de formas mais detalhadas e mais assertivas, né? Então, como eu passei, você pode investir em mais contexto, mais o objetivo que você quer alcançar, qual que é o estilo, peça refinamentos, né? Não pare ali na primeira resposta, né? Vai refinando ali, vai melhorando seu prompt que você vai vai receber respostas cada vez mais assertivas, tá? E a quarta aqui, quarta dica é teste, ajuste e aprenda, né? É muito bacana quando você utiliza o próprio Copilot para aprender diferentes tipos de conceitos, né? Então, por exemplo, estou assistindo uma série, né? Eu gosto muito de assistir documentários, assistir séries históricas, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, acontecimentos históricos que aconteceram lá em Roma, né? Na Roma Antiga, enfim, de vários tempos diferentes. Em vez de você ir lá procurar no YouTube e tal, e de repente encontrar uma página onde você vai ter que ler aquele texto gigantesco para conseguir aprender um conceito que você ouviu ali em determinada série, você pode perguntar para o próprio Copilot, né? Então eu utilizo muito o Copilot para isso. Então, tô vendo uma série histórica e eu vou lá e pergunto para ele, quem foi Júlio César, né? Ele vai lá, ele vai dar uma resposta. Daqui a pouco eu pergunto uma outra coisa para ele, ele me dá uma resposta. Então é uma forma também de você utilizar pesquisas, né? Então, do mesmo jeito que você está utilizando ele para trazer respostas para utilizar no seu dia a dia de trabalho, você também pode utilizar ele para trazer respostas rápidas para perguntas que você tem no dia a dia, né? Então, a quarta dica aqui é não desista na primeira tentativa, né? Refine os seus prompts. De repente você fez uma pergunta, não recebeu a resposta que você quer. Aumente, né, mais os detalhes dessa pergunta para você ter uma resposta mais refinada. Uma dica que eu dou aqui é utilizar o conceito de 80-20, né? Então, você passa para ele assim, por exemplo, me explique utilizando o conceito 80-20 sobre determinada tecnologia, né? Então, ele vai te passar os 20% dos principais conteúdos ali sobre aquele determinado ensinamento que vai contribuir com 80% do conhecimento que você precisa, né? Ou, por exemplo, você pode utilizar também, me explique sobre tecnologia quântica, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos, né? Então é um prompt que muita gente utiliza até para você receber uma resposta bem mais inusitada, bem básica mesmo, né? Então ele vai utilizar ali de uma linguagem um pouco mais divertida, como se ele estivesse realmente explicando para uma criança de 5 anos, né? Então alguns formatos que você vai aprendendo a trabalhar com o Copilot para ele te trazer respostas mais assertivas, né? E por último aqui é você compartilhar esse tipo de ensinamento que você tá aprendendo, né? Porque assim como você, outras pessoas estão aprendendo também a utilizar
artificiais, a utilizar os copilots, né? Então, de repente, você descobriu um prompt muito bacana, né? Então, você vai lá, compartilha esse tipo de prompt no LinkedIn. Eu vejo que muitas pessoas compartilham lá e acabam ajudando várias outras pessoas. Então, se você tem o seu LinkedIn lá para compartilhar conteúdos, você pode utilizar ele para compartilhar esse tipo de prompt, compartilhar com amigos, né? Compartilhar com familiares, para incentivar outras pessoas também a utilizarem esses copilots e evoluírem junto com elas, né? Então, por último aqui, mais uma dica aqui no nosso amigo Copilot, que agora já está boladão aqui, né? Então, os Copilots não substituem você, eles ampliam o que você é capaz de fazer, né? Então, mais uma vez, ele não vai fazer as coisas por você, né? Apesar da gente estar chegando na era dos agentes, mas os Copilots eles estão aqui para nos ajudar. Então, uma vez que você vai começar a trabalhar com ele, ele vai te ajudar e vai te fazer trabalhar de uma forma mais rápida, vai te ajudar a estudar de uma forma melhor, né? Então, ele pode te auxiliar de diversas formas. Beleza? Bom, o que eu queria passar para vocês de conteúdo é isso. Mais uma vez, queria agradecer a sua atenção, agradecer a sua audiência, agradecer por estar participando aqui desse evento que é o Global Azure 2025 aqui pela comunidade Copilots, né? Espero que você tenha um ótimo evento e mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, quiser me chamar no LinkedIn, mandar as suas dúvidas aqui nos comentários, aqui no chat. Eu vou estar super solícito aqui em ajudar vocês. E então fiquem à vontade para me contactar. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e valeu!